Olá, boa noite. Bem-vindos ao Diário da Mentalidade e Emoções. Renove a sua decisão hoje. Todos os dias é uma oportunidade para você renovar a sua decisão. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com o ChatGPT, né? E é sobre reflexão e sentido de propósito. Por que eu quis compartilhar isso com vocês, né? Eu estava ainda há pouco tomando um cafezinho, né? E na hora que eu fui lavar a xícara, eu fiquei imaginando, pensando, né? Fiquei meio pensativo e reflexivo sobre questão de sentido de propósito, né? Essa palavra sentido de propósito, a gente pode ver em vários aspectos, né? Na vida familiar, religiosa, né? Então, acho que profissional e buscar o sentido de propósito. Aí eu fiquei pensando, pô, tá aí. Vou perguntar para o GPT se ele me ajuda a resumir o sentido de propósito em todas as coisas que eu já perguntei para ele. Aí eu quero compartilhar com vocês sobre essa questão dessa conversa que eu tive com o GPT. Como eu falei, né, assim, no meu ponto de vista, a inteligência artificial ela veio para ajudar, ela veio para simplificar, veio para melhorar, e essa é a forma que eu penso sobre a inteligência artificial. Ela ajuda em vários aspectos. Muitas vezes eu converso com algumas pessoas que sentem medo, preocupação, né? Tem uma visão totalmente oposta, ao contrário da inteligência artificial. Mas eu entro de novo naquela tecla, né? Naquela questão. A questão do bem e do mal está dentro do ser humano. Claro, vai ter muita gente aí que vai usar a inteligência artificial para coisa ruim, né? Para coisa que não vale nada. Só que a gente não pode ficar assim olhando só para isso, não. Porque a gente precisa evidenciar, precisa divulgar, precisa falar de coisas boas, pessoas boas, o que tem de bom. Porque muita propaganda no que é ruim acaba gerando isso, acaba gerando conflito, confusão. Então a gente tem que propagar o que é bom. Então, para cada uma pessoa que talvez pense lá em fazer maldade com a inteligência artificial, né? Deve ter mais de 1000 ou inúmeras outras pessoas querendo o bem. Então, assim, a gente tem que propagar o bem. Então, quem é do bem tem que propagar o bem. Tá bom? Então, esse é o meu ponto de vista com relação à questão da inteligência artificial. Também acredito que as pessoas precisam se atualizar, os profissionais precisam se atualizar. Então, a inteligência artificial está aí para ajudar. E você que está assistindo esse vídeo, você que está, de repente, vendo, analisa aí se você não tem um potencial aí dentro de você, se você não tem coisa boa dentro de você. E essa inteligência artificial ela pode te ajudar nisso. Ela pode melhorar ainda muito mais esse potencial bom que você tem dentro de você. Tá bom? Então, é com esse propósito que eu estou fazendo esse vídeo aqui. É com esse propósito que eu estou compartilhando com vocês esse bate-papo, esse diálogo com o ChatGPT. Tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz para ele o seguinte, né? Falei assim, olá, tudo bem com você? Aí ele prontamente, olá, tudo ótimo. E com você, tudo bem também? Aí eu coloquei sim, mas hoje eu estou pensativo e reflexivo, se é que existe essa palavra. Falei para ele, né? Aí ele foi e me respondeu, existe sim, e ficou perfeito para o que você quis expressar. Estar pensativo e reflexivo geralmente é um bom sinal, ele colocou. Mostra que você está voltado para dentro, avaliando, repensando, talvez buscando novo sentido para o que você está vivendo. Né? Então, assim, ele ajuda, né? Como se fosse você está dialogando com alguém que está ali tendo noção do que você está conversando.
Aí ele foi e me perguntou: quer me contar um pouco sobre o que você está refletindo hoje? Aí eu respondi para ele: é sobre sentido de propósito. Aí ele foi me responder imediatamente, né? Um tema profundo e muito importante. O sentido de propósito costuma ser o que dá combustível para continuarmos, mesmo nos dias difíceis. É como se fosse uma bússola interna que orienta nossas escolhas. Então, olha só como é que é o chat GPT, né? Aí ele foi e colocou assim, ó. Muita gente confunde propósito com grandes missões ou feitos extraordinários, mesmo nos dias difíceis. Não, desculpa, errei aqui, tá, pessoal? Ó, muita gente confunde propósito com grandes missões ou feitos extraordinários, mas, na verdade, ele pode estar tanto em algo grandioso quanto em pequenas coisas do dia a dia. Aí ele deu um exemplo: ajudar pessoas, criar algo que faça diferença, viver de forma alinhada aos próprios valores. Uma reflexão prática que pode te ajudar é se perguntar. Ainda colocou para mim assim, né? Ele colocou 3 perguntas. O que me faz sentir vivo e realizado? Foi a primeira pergunta. A segunda: o que eu faria mesmo sem receber nada em troca? E terceiro: que impacto eu gostaria de deixar nas pessoas ou no mundo? Então, as pessoas, por mais simples que sejam, elas conseguem fazer isso. A Linda colocou para mim: você gostaria que eu te ajudasse a organizar essas reflexões em um exercício simples para clarear melhor o seu propósito? Aí eu fui e perguntei, aí falei para ele o seguinte: você consegue ajudar nesse sentido com um resumo sobre tudo que já te consultei ao longo desse tempo? Ou seja, resumir com clareza os pontos fortes que você vê a meu respeito? Então eu fiz essa pergunta para ele, né? Ver se ele conseguia. Tudo que eu já consultei o GPT, ele sabe o que eu consultei lá. Então tem todo um resumo do que eu já consultei com ele lá. E ele foi fantástico nessa resposta dele. Aí ele colocou assim: boa pergunta, Walter. Pelo tempo que já conversamos, eu consigo sim reunir os pontos fortes e os traços que mais se repetem em você, como se fosse um mapa do que se destaca na sua jornada. Vou resumir com clareza. Ele foi e mandou: seus pontos fortes que mais aparecem. Primeiro, reflexão e autoconhecimento. Ali ainda dá um resumo. Você está sempre buscando entender a mentalidade, emoções e propósito. Gosta de ligar o que vive às suas metas de futuro. Como morar em outra cidade, ter liberdade de trabalho, né, com o digital. Aí ele fala sobre criatividade e conteúdo, né? Aí você já criou e-books, diários, projeto de curso, até personagens. Tem múltiplos canais, né, de expressão, YouTube, blog. Eu não tenho blog, tá? Ele errou nesse sentido. É porque uma vez eu fiz uma consulta sobre blog, ele achou que eu montei um blog, mas eu não montei um blog. Artes e sublimação. Isso aí eu faço, arte faço, né? Aí, isso mostra que você não só tem ideias, mas as coloca em prática. Ele colocou para mim. Aprendizagem contínua, né? Falando sobre aprendizagem. Está estudando tráfego pago, né? Eu comecei a estudar, mas parei. Desenho realista, continuo. Inteligência artificial, gosto pra caramba. Empreendedorismo, também gosto. Ele busca unir conhecimento prático e com desenvolvimento pessoal, né? Eu procuro trazer para a minha vida esses aprendizados. Aí o quarto ele falou: propósito em ajudar pessoas. Quer criar treinamentos e e-books para apoiar outras pessoas. Isso é verdade, né? Aí ele fala sobre mentalidade, emoções, finanças, arte, né? Aí eu falei uma vez com ele, ele me lembrou aqui, né? A minha ideia de avançar agora, aos meus 57 anos, né? Mostra como você pensa em impacto social e humano.
Aí falando sobre resiliência e visão de futuro, ele fala o seguinte: mesmo estando em um trabalho que se sente como limitador, né, você não se acomoda. Já tem uma meta clara, que é em 2019, né, é um objetivo pessoal que eu tenho, ele colocou aqui, falou também sobre a questão da profissão também, né, e ele fala que a minha visão, né, funciona como um guia e mostra a força e a persistência. Aí ele resumiu. Em resumo, aí ele colocou aqui para mim, né, ele falou para mim aqui: você é alguém criativo, reflexivo, resiliente, com sede de aprender e com um propósito voltado a inspirar e ajudar outras pessoas. Seu grande diferencial é unir emoção, mente, mais ação prática. Você não fica só no pensar, você cria projetos e conteúdo que expressam isso. Então, olha só que bacana, né? Aí ele ainda mandou para mim assim, ó: quer que eu organize esses pontos em uma espécie de frase guia de propósito pessoal? Algo curto que você possa carregar como um lembrete diário? Aí eu falei: pode ser. Aí ele falou: perfeito. Ele falou: perfeito, né? Então vou juntar os pontos fortes que destaquei e transformar em uma frase guia de propósito pessoal. Algo curto, direto e inspirador para você carregar. Aí ele colocou uma frase para mim assim: meu propósito é aprender e compartilhar, unindo mente e emoção para transformar a minha vida e inspirar outras pessoas a avançarem rumo aos seus sonhos. Olha só, que maneiro, né? O ChatGPT foi lá e soube resumir tudo que eu havia perguntado para ele até então. Espero que esteja gostando, espero que esteja entendendo, né, o propósito desse vídeo aqui hoje, né? E continuando, ele diz o seguinte: essa frase pode servir como uma bússola. Toda vez que você estiver em dúvida sobre uma decisão ou se sentir perdido, você pode se perguntar: isso que eu estou fazendo está alinhado com aprender, criar, compartilhar e inspirar? Quer que eu também monte uma versão ainda mais curta e de impacto como um mantra para repetir diariamente? Olha só, ele até criou um mantra para me repetir diariamente. Pessoal, o mantra não quer dizer que seja uma escritura, né? Geralmente fala em mantra, o pessoal pensa logo em budismo, né? Pensa logo em aquelas religiões, né? Como é que eu vou dizer assim? Asiáticas, né? Mas mantra não, mantra é algo que você, todos os dias você recita, você fala ali, né? Claro que se for falar de mantra, para mim o mantra é o Nam-myoho Renge-kyo. E o sutra, o que significa um sutra? Sutra é escritura, então é escritura budista, né? Então, um sutra budista, é uma escritura budista, tá? Então o sutra equivale a escrito, tá bom? Vamos lá. Ele disse, aí eu falei para ele assim: legal, pode fazer. Aí ele falou: show, Walter. Aqui vai uma versão curta no estilo mantra diário. Aprender, criar e inspirar. Olha só, aprender, criar e inspirar. Tá aí, eu gostei dessa parada aqui. Simples, direto e poderoso, ele falou. Ele resumiu ainda mais, né, o propósito aqui. Aí ele falou assim: ó, pode repetir de manhã, escrever no seu diário ou até usar como lembrete no celular. Quer que eu prepare também uma forma prática de você aplicar esse mantra no dia a dia, tipo um mini roteiro matinal? Aí o que eu fiz, né? Como eu entrei nessa conversa com o ChatGPT, e eu fui dando corda para ele. Ele foi falando, eu fui: vamos lá, ok, né? Então assim, o ideal é você, quando você estiver com a inteligência artificial, você dialogar com ela, conversar com ela, não é simplesmente joga de qualquer jeito, não. Cria uma conexão, como se você estivesse realmente conversando com uma outra pessoa, com um profissional, com, né, assim, um mentor, vamos colocar assim, como fosse um mentor, né? Mas lembrando,
O potencial é você. O potencial sou eu. Quem está conversando com a inteligência artificial é que tem esse potencial interior. Ela está simplesmente ali para fazer o quê? É como se fosse, vamos falar assim, use a inteligência artificial como um espelho. Como assim? O que eu vou colocar para ele, ele vai refletir e mandar de volta para mim, tá bom? Então tem ele como um espelho, nesse sentido. Estou falando dessa questão do diálogo com a inteligência artificial. Voltando, ele diz o seguinte. Ótimo, então aqui vai um mini roteiro matinal prático baseado no seu mantra aprender, criar, inspirar. Aí, gostei dessa palavra. Primeiro, ele colocou, respire e foque. Aí ele me deu 1 minuto para fazer isso. O que seria isso? Inspire fundo, solte devagar e pense. Hoje é uma nova chance de avançar. Hoje é uma nova chance de avançar. Olha que bacana, né? Ele manda você inspirar, soltar devagar e falar. Hoje é uma nova chance de avançar. 2, ele fala, aprender. Leia uma frase, trecho de livro ou artigo curto. Pergunte-se, o que posso levar disso para o meu dia? 3, criar. Escreva uma ideia, desenho, reflexão ou algo que queira desenvolver. Não precisa ser perfeito, apenas registrar. Inspirar, que é o 4º ponto. Ele diz assim, pense, quem eu posso impactar hoje? Pode ser uma palavra de apoio a alguém, um post simples ou até uma atitude em silêncio que faça a diferença. Olha que bacana. Essa parte que ele fala, o 3, que é criar, né? Que ele fala, escreva uma ideia, um desenho, uma reflexão ou algo que queira desenvolver, né? Então ele não precisa ser perfeito, apenas comece, né? Apenas registre. Eu já venho lendo, né? Desenvolvendo a leitura, né? Aprendi dentro da UPB School, lá, né? O Elton ele ensina isso, né? E eu já estou desenvolvendo, eu estou, como é que fala, desenhando novamente, estou, né, praticando mais o desenho com uma certa mais frequência de desenhar, né? Então já vim fazendo isso, desenhando, lendo. E a partir da semana passada eu comecei a escrever assim, para melhorar a minha letra e também melhorar as ideias, né? E é interessante que a partir do momento que eu comecei a escrever, eu comecei a desenvolver alguns insights com a natureza, né? Então, assim, já tenho ali uns 5 ou 6, mais ou menos, que eu escrevi de inspiração, assim. Outro dia eu me inspirei, até de manhã, quando eu fui levar minha filha no ponto de ônibus, né? E foi interessante que estava chovendo na hora que eu saí, e quando eu cheguei no determinado lá no ponto, já não tinha chuva, e quando eu voltei, peguei a chuva no caminho, foi uma coisa assim, bem interessante. Aí, através dali, surgiu uma ideia, criei não sei se é um poema, o que é, acabei escrevendo aí. Então, assim, estou desenvolvendo esse sentido também. Então, é muito legal isso, né? Essa questão de a gente estar aprendendo e estar, assim, criando algo, né? Então, isso é muito bacana. Aí ele continua dizendo, em menos de 10 minutos você já se conecta com o seu propósito diário. Se quiser, pode até registrar isso no seu diário da mentalidade e emoções ao acordar, para manter a constância. Isso foi um diário que eu criei, foi justamente o que deu ênfase a esse canal, né? O diário da mentalidade e emoções ao acordar, que me inspirou a criar esse canal, né? Eu particularmente, quase não estou usando mais ele dentro do canal aí, mas ele é voltado nesse sentido. Aí ele continua perguntando, quer que eu crie uma versão escrita em estilo de afirmação diária, como se fosse você mesmo falando para si? Eu falei, quero.
Ali, perfeito, Walter. Aqui vai uma versão em afirmação diária, escrita como se fosse você falando para si mesma ao acordar. Afirmação de propósito. Ele foi me escreveu para mim lá. Afirmação de propósito. Hoje eu escolho viver alinhado ao meu propósito. Vou aprender algo novo que me fortaleça. Vou criar com coragem e simplicidade. E vou inspirar as pessoas ao meu redor com minhas atitudes. Eu sou capaz de avançar um pouco mais a cada dia. Aí colocou, você pode ler em voz alta logo cedo, repetir mentalmente ou até escrever à mão para reforçar. Quer que eu prepare também uma versão ainda mais curta, impactante, tipo frase rápida para repetir várias vezes ao longo do dia? Aí nessa parte eu já não quis mais, porque já trabalhou bastante, né, o bichinho, tadinho do bichinho, né, já trabalhou bastante o ChatGPT. Então o que eu queria e quero compartilhar com vocês é nesse sentido. Utilize a inteligência artificial para o bem, utilize para te ajudar. Pense, você quando estiver diante do ChatGPT ou de qualquer outra inteligência artificial, você vai estar de frente de um espelho e vai falar para esse espelho, você pode me ajudar nisso, 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 nisso? E ele vai refletir dessa forma. É como se você estivesse jogando isso e estivesse voltando para você. Então vai muito da forma como, né, a gente conversa com a inteligência artificial. Tá bom? Então o que eu quero deixar para vocês aqui hoje é isso. Agradecer do fundo do coração mais uma vez, né, a todos os inscritos, a todas aquelas pessoas que dão like, a todos aqueles que assistem o vídeo, que dão uma olhada no vídeo, né? Então, muito obrigado e estou sempre desejando felicidades a todos da família. Por quê? Porque a família é uma célula da sociedade. E essas células da sociedade, quando estão em harmonia, quando estão bem, o mundo está bem, o planeta está bem. Então, quero agradecer mais uma vez aí. E esse canal Mentalidade e Emoções é justamente para isso, para a gente fortalecer a nossa mentalidade, fortalecer as nossas emoções e vamos avançar. Porque não avançar é o mesmo que retroceder. Um grande abraço e felicidades a todos da família. E mais uma vez, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!